Primeiro, bom, gente, então eu resolvi falar um pouco é, dessas paixões na tecnologia digital, porque as paixões são aí o tema do nosso seminário, né? Que é amor, ódio e ignorância. Então, a primeira coisa que eu pensei foi de fazer uma espécie de trazer uns conceitos sobre o universo, né? Então, a gente sabe que a primeira grande descoberta de Freud foi o inconsciente, a instância psíquica que fez emergir um novo universo. Qual seria o universo mental inaugurado por Freud através da descoberta do inconsciente? E aí eu defino, pode passar o 2, por favor, Alexandre. Eu tento definir aí os conceitos sobre os universos, né? Primeiro, o universo mental, porque poderia ser os tipos, mas no caso eu acho que é mais adequado que a gente falar sobre conceito, né? Porque o universo a gente sabe que é um só, mas isso aí de uma maneira metafórica a gente acaba colocando isso como conceito. Então, o universo mental é a existência da realidade psíquica em contrapartida ao que chamamos de realidade externa. E aí temos o metaverso, que é um mundo virtual hiperrealista, feito em um mundo paralelo, e faltou aí essas duas palavrinhas, e acessado por avatares. Não existirá, não existe, né, apenas um metaverso, mas sim vários que somente o tempo dirá se serão interligados ou não. E aí eu lembrei daquele filme que é Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Não sei se alguém teve a oportunidade de ver, mas eu acho que mostra exatamente essa sobreposição dos universos paralelos na ficção, né? Eu achei interessante trazer essas definições do universo para a gente poder pensar um pouquinho dessas influências aí. E o multiverso é uma concepção de múltiplos universos virtuais ou realidades paralelas existentes em simultâneo, universos possíveis, incluindo o universo em que vivemos. Além desse que nós vivemos, tem os exemplos que são esses universos da rede social, que seria o Facebook, o Twitter, o Instagram, entre outros. E aí eu fico me perguntando como é que fica essa possibilidade desses universos, né, do qual o homem se inclui, que são paralelos e impostos, de alguma forma, pela atual conjuntura da tecnologia. E há um contraponto entre o sujeito do inconsciente, aí, da psicanálise, e o sujeito digital, nos tempos de hoje, uma existência sobreposta, onde o sujeito se faz avatar diante de sua posição no mundo, a sua entrada no mundo ali, como vivendo esse mundo, como ali lançado nesse mundo. Então, por favor, Alexandre, você pode colocar o slide 3? E aí a gente traz, vamos dizer assim, o que está mais em voga agora, né? Que é essa possibilidade da inteligência aí artificial substituir o homem. Então, a inteligência artificial, eu boto a definição aqui da inteligência artificial, propõe que a máquina possa substituir o ser humano, que possa pensar como nós, aprender, perceber e decidir quais caminhos seguir, de forma racional, diante de determinadas situações. E aí eu fiquei pensando sobre essa condição entre a máquina e o homem. Então, levando em consideração que a máquina é operada pelo homem, percebo que o sujeito, na era digital, é um sujeito limitado pela sua própria condição, a sua subjetividade. A máquina não possui afetos. Só o homem, através do seu corpo, né, desse corpo simbólico, desse corpo também aí, do real do corpo, né, pode usufruir das sensações e o sentido único que isso lhe causa. A máquina possui um criador, que é o homem, e o homem possui uma criadora, que é a mãe. Essa vivência que a genitora tem com o filho é a vivência da possibilidade do sujeito se constituir e advir na sua existência como um sujeito do desejo. Quando o bebê busca o seio, ele não busca somente nutrição, mais que isso.
tão essenciais quanto as sensações de conforto, unidade com a mãe e deleite, entre outros. É o que traz a organização psíquica para o pequeno lactante. E aí eu lembrei, quando eu estava escrevendo um pouco sobre isso, de uma experiência que teve em 1958 do psicólogo Harlow, que ele traz um teste onde ele coloca duas macacas, na realidade duas macacas mecânicas, né? E aí ele pega o macaquinho e vocês devem lembrar disso, ele deixa o macaquinho solto, o macaquinho vai direto para onde tem a macaca, onde tem o leite, e aí ele experimenta a outra, que é ela é toda felpuda, toda confortável. E ele não liga mais para o leite e fica muito mais tempo com essa macaca peluda, né? Isso foi um experimento que aconteceu em 1958, mas que mostra a importância, né, desse acolhimento da mãe, dessa possibilidade dessa mãe trazer diferente, né? Trazer borda a esse corpo aí, onde a gente vê e percebe que não é só o alimento que, que faz dessa criança advir, principalmente como sujeito, né? E aí eu fiz um paralelo, o que seria assim, a realidade virtual e a realidade psíquica. Então, eu fiz alguns questionamentos sobre isso, né? Que a realidade virtual poderia ter características aproximadas ao que colocamos como realidade psíquica, algo como uma verdade própria, com suas próprias regras, princípios e algoritmos, ou seria apenas uma realidade ou mundo simulado, como cópia de algo, com seus códigos abertos, carentes de qualquer tipo de enigma? É uma pergunta. E aí, Alexandre, eu queria que você colocasse o slide 4, que define essas duas realidades, a psíquica e a virtual. E aí eu botei aí a psíquica primeiro. A psíquica é a realidade operante no sistema inconsciente que implica um sujeito dividido subjetivamente. Justamente por considerar essa divisão que Freud pôde fundar uma teoria psicanalítica. E a realidade virtual seria um ambiente virtual onde o eu, né, pudesse estar imerso, funcionando dessa forma como um lugar, por exemplo, de pura função, de prazer, numa espécie de solipsismo. Ou então como um local que traga nele algo correspondente aos regulamentos da vida, como o que acontece num jogo. Nessa possibilidade dele ali estar vivendo algo como se fosse um jogo, né? E aí eu procurei saber o que seria esse solipsismo, porque eu realmente nunca tinha escutado esse termo, né? Significa sozinho e solos significa sozinho e ips mesmo. O homem viciado em si mesmo. Eu lembrei até daquela palavra ensimesmado, né? Existe o eu e suas sensações, sendo os outros seres humanos e objetos como participantes da única mente pensante, meras impressões sem existência própria. Só a consciência do sujeito opera. Então, é uma pessoa totalmente alheia à possibilidade de estar ali dividindo com o outro, né? Como se tivesse essa possibilidade. Isso foi um filósofo, né? Os filósofos idealistas, em 1637. Então, aí eu fui um pouquinho ousada e fiz um gráfico dessas duas realidades. E aí é uma coisa que eu trago para a gente ver juntos aqui. Eu botei algumas questões. Pode botar o 5, Alexandre, por favor. Oi, Alexandre. É o 5. Esse. Isso uma topologia, né, que eu tentei pensar aí para a gente poder conversar um pouco entre a realidade psíquica e a realidade virtual. E aí eu botei o sujeito aí barrado no meio disso como uma espécie de vivendo para os dois, né? Se a gente pode falar isso. Na realidade, ele traz essa possibilidade do sujeito, né? Eu, no caso, pensei isso, né? De estar aí
incluído tanto na realidade psíquica quanto na realidade virtual. O sujeito barrado, esse sujeito do inconsciente, esse sujeito que pensa, né, e que na realidade ele traz aí questões que ele mesmo não dá conta, né, não tem capacidade de estar em nenhuma das duas realidades, porque isso vive no sentido da ficção. Eu lembrei até de um trabalho que a Natália fez, não sei se ela está aí, que fala de um ponto de cegueira, né? E eu acho que Lacan também traz isso, onde esse sujeito se coloca aí, né? E aí eu pensei algumas coisas sobre isso, né? Que a realidade virtual poderia compor parte da realidade psíquica, uma realidade única, já que traz aspectos da fantasia do sujeito. A fantasia, com seus conteúdos, compõe parte da realidade psíquica, mas não se integram à realidade psíquica como um todo, sendo inserido em um mundo não humano, composto de mecanismos robóticos ou de inteligência artificial. Foi o que a gente trouxe aí. Dentro da realidade psíquica existem aspectos absolutamente avessos, né? Impossíveis de serem mimetizados, ou seja, impossível trazer esse aspecto do sujeito de uma forma virtual, por uma inteligência artificial ou por uma realidade virtual. E aí eu estava vendo um vídeo que fala que o cara, primeiro ele fala como se não fosse ele, é um clone dele, então ele está utilizando aquele chat GPT, onde ele fala como se fosse ele, é um clone dele, e aí depois ele participa aquilo para as pessoas, olha, eu não sou eu, sou um clone, mas é exatamente igual, e aí depois passa para ele como sujeito mesmo, como pessoa mesmo, ali, em carne e osso, né? E aí você vê essas pequenas nuances que tem nesse trajeto entre a virtual e ali ele como ele mesmo. São imperceptíveis, mas é interessante perceber que alguma coisa passa ali, né? Do próprio sujeito, do próprio condição dele como pessoa, né? Como integrante dessa condição do inconsciente. E aí eu pensei sobre essa compreensão, a capacidade do sujeito, né, de compreensão, de consciência, de emoção, sentimentos, entre outras, faz de nós seres singulares em nossa existência. Por isso, não podemos desconsiderar a experiência emocional. Quando falamos em realidade psíquica, como também não podemos desconsiderar que na realidade virtual esteja presente a realidade psíquica. E aí eu acho que é importante a gente pensar que esse sujeito do inconsciente, como eu sugiro aqui, né, ele está inserido em ambas as realidades, já que a realidade é uma ficção sustentada pela fantasia de cada sujeito. Por isso ela é inconsciente. Mas e o nós, né? Nós, dentro dessa realidade virtual? Ou o sujeito dentro da realidade virtual? O que seriam, né? De que modo esse sujeito estaria inserido nesse modelo? O sujeito da realidade psíquica e da realidade virtual são os mesmos. Na verdade, o sujeito da realidade psíquica promoveria a realidade virtual ao status de realidade, ou de lugar que faz parte da realidade. Isto só existe realidade virtual na medida em que o sujeito se insere nela, na medida em que ele deixa atravessar por ela. Assim, esse sujeito a cria e a mantém. Então, a tecnologia ela faz parte da vida dos humanos, né? A presença das ferramentas se confundem com a existência dos mesmos. Esse tipo de recurso é fundamental para que o homem possa viver, sobreviver e criar cultura. Desde os primórdios, a tecnologia está aí entrando como condição sine qua non para que o homem aí possa interagir socialmente e culturalmente, né? O corpo é o primeiro instrumento do homem e ainda o primeiro objeto e meio técnico do homem. Com o uso discriminado desse corpo, eu chamo a atenção para uma questão que eu acho que é importante, que vem se tornando uma exposição na carne do possível a simbolizar, é o que deságua em tatuagens, procedimentos e cultos aos músculos, onde pelas redes sociais o sujeito se lança a fazer da vida
uma grande cena, uma representação. O mais importante, na contemporaneidade, parece ser a atuação, a performance, o exibir-se, e não a busca de uma verdade singular. E aí eu acho que a gente tem vários exemplos sobre isso, né? Me chama a atenção alguns aqui, eu acho que é importante a gente colocar, que é sobre essa quantidade de procedimentos estéticos que as mulheres estão fazendo. Ontem, eu não sei se vocês viram, na televisão morreu um homem, né, fazendo um procedimento estético, em um lugar totalmente clandestino e tudo. Ou seja, está se vendo agora com a polícia, mas ele perdeu a vida nessa obsessão de achar um corpo perfeito, algo aí do ideal, né? E, além disso, algumas situações como atuações, né, que eu percebo isso muito claramente dentro do meu trabalho lá com crianças, no Pro Criança Cardíaco. Primeiro, jogos de videogame, que eu acho que isso perpassa, acho que quase em todas as famílias, né? Você vê até adultos completamente siderados com essa questão dos jogos de videogame. Desenhos que se relacionam com os próprios jogos, eu não sei se vocês conhecem, quem tem filho aqui pequeno deve saber do anime, que é um tipo de desenho japonês, e ele é um desenho que traz várias condições onde você pode ali trabalhar, onde você pode perceber a questão do movimento, mas são os bonecos totalmente sem expressões. Então, eu que vivi assim, a era do pica-pau, do papaléguas, eu não consigo achar isso assim tão produtivo a nível de ensinamento, de trazer alguma coisa ali para a criança, né? Para aquela condição da criança. E eles até, alguns me falam lá no Procriança, que eles hoje vão desenhar a tristeza, então eles botam ali a tristeza. Não que eles não estejam dizendo alguma coisa com isso, mas essa coisa mais enlatada, é, hermética, né? Que acaba sendo algo que você fala assim, mas e aonde está essa criança? E tem uma ideia assim de que o homem, né, o ser humano, com o robô. Você vê nos desenhos claramente o robô ali inserido no homem, o homem no robô, os olhares vidrados, uma coisa extremamente fria. Fora isso, os rituais ligados aos jogos, né, ao próprio celular, em crianças grávidas, às vezes, né, porque autistas, porque às vezes tem os cardiopatas que também possuem autismo, e aí eles com o celular na mão, fazendo uma espécie de um movimento. O celular, às vezes, desligado, ou o celular até ligado em alguma cena repetida, e ele ali olhando aquilo e dando aquela risada. Então, até isso ele usa o aparelho celular. E me chamou a atenção, semana passada, um autista de um espectro bem assim elevado, que ele ele botava o fone de ouvido, talvez até para poder amenizar um pouco a questão do som externo, aquela invasão, né? Mas ele pegava o celular e, como se ele estivesse trocando música, eu até perguntei para a mãe na hora, mas o que ele está escutando alguma coisa? Não, ele gosta de ficar só mexendo, a tela apagada, mas só olhando ali, como se ele tivesse. Enfim, é uma coisa aí para a gente pensar, né? Os impactos nas transmissões geracionais, né? As crianças do quarto, como elas estão ali o tempo todo vivendo a vida isoladas, né? Cada pai no seu ambiente, fazendo o que tem que fazer, mas no telefone, e os filhos também nessa condição. E a retirada da força da palavra, eu acho que é uma coisa que a gente pode pensar aí, porque a palavra ela acaba sendo extinguida aí. O mundo está muito econômico, né, na palavra. Isso é preocupante também. E aí eu trago um pouco para a gente pensar aí como é que o campo das paixões estaria inserido nesse contexto, né? Na realidade virtual e psíquica. Na realidade, ela acaba sendo o mesmo. Estou achando legal porque estou repetindo a realidade, que é uma só, né? E aí a gente sabe que o campo das paixões, elas se inserem como uma das maneiras que o sujeito tem de subtrair a falta estrutural do ser falante, que as demandas do campo remoto
nos oferece uma suposta satisfação na qual o sujeito se vê. Todo apelo que o sujeito faz, as telas proporcionam, se torna uma imensa oferta das paixões do ser, amor, ódio e uma total ignorância sobre o saber da causa do seu desejo. O tema da ciranda, o mundo insone, abordará isso. O sujeito vive uma anestesia, uma espécie de um adormecimento sobre sua condição, inibindo, inibindo a sua potencialidade de forma criativa. E se a vida imita a arte, assim como a arte imita o funcionamento da vida, onde está a arte de cada um em saber viver, né? É uma questão que eu pergunto. Obrigada, Alexandre. E aí eu sugiro aqui uma resposta, né? Acho que com os borrões em telas que regularizam a fantasia original de cada sujeito, né? Essa tela que não é a tela, que é a tela digital, a tela tecnológica, né? E que não é a tela, vamos dizer assim, da moldura de cada um, né? Da possibilidade da fantasia de cada um ali do. E eu pensei um pouco em falar sobre essa questão da arte, porque a gente sabe que um dos destinos da pulsão é a sublimação, dentre outros. Então, eu acho que isso não cabe aqui, mas só para a gente pensar um pouco, né? Quais são esses destinos da pulsão. E aí, tomando o campo das paixões como uma das maneiras que o sujeito tem de subtrair a sua falta estrutural, e sendo esses afetos, amor, ódio e ignorância, a amplitude dos mesmos, Lacan vai achar no budismo, não sei se vocês sabem que é no budismo que ele traz isso, a originalidade ternária sobre as paixões do si. Pode botar, Alexandre, o slide 6, por favor. E aí eu trago, é antes, esse, exato. Eu trago aí as definições das paixões. Essa definição eu busquei através de algumas leituras, então isso é vamos dizer assim, um apanhado meu, uma síntese, né, que eu pude fazer, e eu associei a cada uma das paixões os registros que Lacan traz para a gente, né? O amor sendo o fundamento do ideal, que ninguém nunca conseguirá ter, não falta nada, meu amor. E até a gente, está faltando uma aspas ali, e até hoje lá com o encerramento do Psilitra do Proust, eu pensei nisso que eu estava articulando aqui dentro desse contexto. Então, falta o real, o indizível, então parece que tudo que é como se tivesse excluído, né, o real dessa condição, dessa paixão, o ódio, o amor não é o único a exercer a função de certeza, tem um aliado, seria o ódio, né? Onde falta a palavra no sujeito e fica o radicalismo da própria condição da falta. Então, falta o simbólico, a gente pode pensar nas guerras, né? na questão política, eu acho que é algo que está aí bem caracterizado como essa paixão. E da ignorância, né? A ignorância não é uma ausência de saber, mas está em igualdade com o amor e o ódio. O sujeito duvida da certeza da falta. E aí falta o imaginário, a certeza, porque em algumas condições a gente tem que ter uma certa certeza, até para nossas escolhas aí. Então foi isso que eu busquei, e eu acho que é uma coisa que a gente pode conversar aí, porque foi o que eu falei, né? Foi uma espécie de um apanhado aí do que eu pude ler. Eu até procurei naquele livro do Amor Lacan, consegui algumas coisas, mas em vídeos, em outras situações também que eu fiz essas definições, né? Se a gente pode chamar de definição. Então, aí, eu acho que é importante a gente falar dessa origem que o Lacan traz, né, onde o Buda fala dos três causas de sofrimento, que seria isso. Eu achei assim curioso que ele substitui a palavra amor em apego. Então, ele traz isso como um além do amor, no sentido de que o amor, muitas vezes, ele
é o que permeia, né? Como numa relação transferencial. Então, ele substitui pelo apego. Buda foi um pouco analista, psicanalista aí. Fala do ódio como rancores e a ignorância sendo da lei da causa e do efeito sobre suas escolhas. E, e aí eu botei aqui, a gente já está terminando, uma citação da Beth Milan, que eu achei interessante, que ela fala que a ignorância nem sempre leva ao ódio, mas é certo que o ódio é indissociável da ignorância. Por isso, o maior dos pacifistas, aí ela fala no Buda, o Buda centrou seus ensinamentos na procura da verdade. Ou seja, o Buda, não sei se vocês conhecem um pouco, né? O Siddhartha, ele, ele sai de uma vida de uma ostentação muito grande para viver a própria vida dele como uma espécie de um peregrino. E aí ele faz toda a filosofia. Eu admiro muito o budismo, não como religião, mas assim como os ensinamentos no sentido do que ele traz, né, como questão em alguns pontos. Então aí eu, para poder pensar um pouco nisso, como essas paixões do ser são potencializadas nas relações intersubjetivas, e pensei que é só na relação transferencial, né, que a Teresa fala muito isso, que a psicanálise não é a panaceia, mas eu acho que a gente pode pensar um pouco da psicanálise, porque é isso que nos carrega aí para a nossa condição, né? Pela via da transferência, que é o sujeito vai de encontro à falta ser. Então, aí, esse contraponto entre o falta ser e a política agora do aparecer. E aí, pegando um livro que vocês devem conhecer, que é do. Ai, gente, eu não trouxe o livro. Ah, isso aqui. É o Guilherme de Almeida, ele traduz os poemas do Baudelaire, do Charles Baudelaire. E ele tem um que me chamou a atenção, dentre outros, esse livro eu até usei na ciranda passada, que ele é um modernista, né, o Guilherme Almeida. Ele traz um poema, que eu vou terminar com ele, que chama O Gosto do Nada. Pode passar o outro, por favor, Alexandre. Então, diz assim: morno espírito, antigamente afeito à luta, a esperança que te esporeava outrora o ardor. Não, não te cavalga, mas deita-te sem pudor. Cavalo que tropeça em tudo e em vão reluta. Dorme, ó meu coração, desiste, ó massa bruta. Espírito vencido em ti, velho impostor. Já não tem gosto o amor, nem o tem a disputa. Não mais a voz do cobre ou da flauta se escuta. Deixa essa alma sombria, ó prazer tentador. Perdeu a primavera, o seu cheiro de flor, e o tempo me devora em marcha resoluta, com a ampla neve e um corpo rijo de topor. Contemplo do alto o globo túmido incolor, e nele nem procuro o abrigo de uma gruta. Vou levar-me, avalancha, em tua queda abrupta? Então, só para para pensar um pouco aí, nesse terceira linha que ela fala sobre a flauta, eu escrevi aqui, e isso eu vi quando eu reli o texto, não mais a voz do cobre ou da flauta se escuta. E só para a gente aí pensar um pouquinho, eu até liguei para a Tereza para saber se eu poderia divulgar a nossa imagem aí da ciranda, porque eu acho que ela fala um pouco dessa. Posso, Tereza? Eu já falei para você que sim, não Não, vejo mas problema eu nenhum, quis aqui com testemunhas. não É, vejo problema nenhum. foi até uma opção, uma opinião da Tereza, uma sugestão da Tereza. Pode botar, então, por favor, que são os impossíveis do amor. Eu não sei se vocês sabem, mas a Maria Martins ela tem quatro esculturas dessa. Elas mudam em alguns detalhes, mas elas falam sempre dos impossíveis, né?
E aí a gente pensa também nos impossíveis aí de um modo geral, e que talvez o que a rede social traga é essa ideia, né? Essa ilusão do que é possível, né? Então é isso, gente. Muito obrigada e a gente abre um pouquinho para a gente conversar, criar questões aí. Espero ter contribuído aí com vocês Muito de alguma bom. forma. Obrigada. Muito bom, Cláudia. Eu estava com saudade de vocês. A gente também, Nós Cecília. também. Mas eu queria fazer um pequeno comentário que, primeiro, eu acho essa imagem para o mundo insone fantástica, fantástica. Eu acho que ali tem ódio, tem amor, tem impossibilidade, tem tudo. Acho que a gente foi muito feliz nessa escolha. É Mas verdade. essa coisa da inteligência artificial, eu ainda tenho um certo incômodo com isso, mas eu acho que essa nossa contemporaneidade ela arranjou essa inteligência artificial justamente para subtrair a falta. Sim, sem Chegamos dúvida. a esse ponto, que a gente Uhum. precisa de uma Como se máquina. fosse possível, né? É, Como se é, fosse possível, é. como se fosse possível. Da impossibilidade mesmo. Possível não é, mas é profundamente assustador, É, é muito né? O esquisito. que isso nos traz. Sim. Tem uma questão que você levantou, Cláudia, quando você fala da ignorância, que é um conceito para nós fundamental, que a Sim. ignorância não quer dizer, né, desde Nicolau de coisa, não quer dizer ausência de saber. Não é isso. Não, Não é nessa É direção a que ausência a de gente. certeza que eu falo. Eu sei, mas assim, não estou questionando o que você trouxe, eu estou trazendo um Sim, comentário, sim, chamando a atenção, porque esse conceito ele é muito importante. Ele diz respeito exatamente ao que habita o interstício, esse real. Ele fala do real. O conceito de ignorância, para nós analistas, diz respeito ao real, não ao não saber, não mas é uma recusa de saber, né? No sentido de o analista ele precisa, de alguma maneira, é ele quem reconhece que o saber é do inconsciente. E sim, ele, de alguma maneira, recusa o saber que o analisando deposita nele. É o sim, finalzinho de Seminário da Transferência, o capítulo que o Lacan nomeia de versagem do analista. Versagem justamente quer dizer recusa. mas essa ignorância da Então, qual esse você... conceito da ignorância ele é extremamente importante porque é exatamente, me parece, o que a contemporaneidade não suporta. Sim. Porque a Quer proposta da saber tudo, né? contemporaneidade é o tudo saber. Isso. Né? Mas essa ignorância da qual Lacan se refere é a ignorância adulta, né? No sentido daquilo É que... ignorância douta porque o analista ele deve saber, ele precisa saber, ele precisa ter atravessado a experiência da Sim, transferência na sua própria análise para que ele possa reconhecer, né, que o saber é do outro que está ali e sim, justamente recusar essa posição do saber. de todo saber, que muitas vezes um analista se arroga, exatamente quando ele não está no devido lugar. Sim. Então, a Diana Rabinovich, naquele livro Desejo do Analista, ela trabalha longamente esse conceito, desde lá o Nicolau de Coetzee. Ela faz todo um apanhado no Freud,
no Lacan, sobre esse conceito da maior importância, que é o da ignorância. E voltando à questão que você traz da inteligência artificial, tem do lado de quem opera esse instrumental todo, né, a suposição, a fantasia de que tudo é possível saber. Uhum. Né? Eu fiquei Era só pensando em relação a isso sublinhar o que que você trouxe. Obrigada, a Felipe. Márcia levantou a mão, eu ia falar uma coisinha. Posso falar ligeirinho? Em relação a isso que a Teresa está trazendo sobre a ignorância, e enquanto a Márcia estava apresentando, que eu achei muito bom, as tuas reflexões e as tuas indagações, eu fiquei me perguntando, eu lembrei há muitos anos eu atendi um menino de 9 anos que veio porque usava excessivamente, jogava os jogos na rede social e esses animos, né, que é o desenho, ele estava Aham. todo ligado nisso, e ele entrou no consultório, um menino, ele era muito ativo, assim, não, e era uma criança inteligente, mas não estava conseguindo ter rendimento escolar, porque estava sempre muito vinculado ao virtual. Ele se deitou no divã e ele disse assim, fui abduzido. Então, eu fiquei me questionando se essa ignorância não teria um pouco a ver também com essa abdução, que a pessoa nem se dá conta que foi capturado por um outro, que não é um outro simbólico, é um outro real, um virtual ali, né? Que não é uma. Fiquei questionando se seria um sujeito barrado ali, se não seria um objeto nessa interlocução da realidade psíquica com a realidade virtual, né? Essa questão da abdução, de sair do contexto, né? Sim, Tá sim. num outro mundo, né? É, Só foi a é lembrança que bacana eu isso, pensar isso, mas de qualquer maneira o sujeito do inconsciente está ali, né? Mesmo que tenha essa abdução, né? Pois é. Alguma hora aquilo vai fazer uma falta, né? E ele vai ter que se ver com isso, né? E que talvez pela intervenção do saber do analista, né? Isso, De isso. equivocar essa, Essa falta enfim, aí, né? O saber esse da falta, né? Saber da e falta. O analista sabe da da falta, falta. sabe da perda, na verdade. Né? Uhum. Pode falar, Márcia. Então, Claudinha, bem legal o que você trouxe, né, para a gente pensar aqui. Te agradeço, porque eu fiquei pensando muito nesse Agradeço. sujeito que tudo que não quer saber é dessa barra, né? Quando você faz o gráfico, Uhum. né? Uhum. Eu fiquei pensando assim nos exemplos que você trouxe, né? Do sujeito que fala com o clone, né? O corpo perfeito que leva à morte, né? Sim. E aí eu queria escutar mais de você, se você puder comentar desse seu trabalho com as crianças, né? Que são cardiopatas, não é isso? Sim, sim. E que desenham, né? Mas que nem sempre expressam. Eu fico pensando assim, o coração, né? Que é tanto essa sede das emoções, né, que a gente decanta em prosa e verso, como será que fica para justamente esses momentos em que a barra está colocada, né? E de uma forma Uhum. bastante cruel Real, né? até, Dramática. Real, crua, Dramática. dramática, é, crua. né? No próprio corpo, né? E foi uma das coisas que eu pensei fazendo o trabalho também, né? Sobre como é que isso influencia essa questão da criança ali poder simbolizar algo de um real desse corpo mesmo, né? E aí o que eu acho que é É, importante quando até a Sandra fala disso, né, que eles são abduzidos e quanto é importante a gente poder trazer essa saber da falta que Teresa coloca. Eu acho que tem isso, né, você poder ir ali trazendo essa perspectiva para a criança, né? Olha, o que que é isso aqui, né, que você
insiste tanto em repetir, em fazer, né? Como é que você está sentindo isso? E eu acho que uma das coisas mais assim que eu venho investindo para que alguma coisa possa possibilitar de uma forma mais simbólica ainda é a questão do pré-operatório, né? Eu acho que a criança ali ela fica numa angústia tão grande e ela não sabe realmente como lidar com aquilo. Então, essa compensação da questão virtual, às vezes entra nesse lugar, né? Já vi mãe falar assim, vai brincar ali um pouquinho, até para comentar alguma coisa com o médico, né? Aí dá o telefone, sabe? E eu observando isso, eu falei, gente, como é que essa criança, né, em algum momento, vai receber essa notícia? Então, eu estou Uhum. priorizando muito isso. Eu estou, inclusive, fazendo um projeto porque é muito difícil trazer essa questão, esse saber do analista para a equipe médica, né? Foi o que eu pensei, te escutando, né? Esse saber médico, né? Porque eles Lembrei estão... daquele livro do Clavaux, né? A Ordem Médica, né? Esse saber que, Que né? cura, né? Que está ali para poder resolver. Que tudo pode, E né? Que tudo não tem pode, barra. que não tem barra. Exatamente, que não tem barra. Eu acho que eu Uhum. tento fazer isso, sabe, Márcia? Trazer Uhum. a questão desse simbólico aí, né? Do que pode emergir dali daquela dor, né? Daquela dor no corpo, daquela dor que, que pode realmente levar à morte, né? Acho que é isso que eu penso. Que bacana. E aí, gente, vamos falar mais. Temos tempo. Eu posso fazer um comentário aqui pequeno, né? Precisa ser Quando pequeno, se não. fala, oi, Não é precisa ser pequeno, pequeno, não. tá bom, mas quando se fala no Nicolau de Cusa, né, se usa a docta ignorantia, né, na referência a ele, mas a questão dele é uma questão com Deus e o nada, ou, na verdade, essa posição, quer dizer, o termo é bem usado, mas ele é uma questão mais socrática, né, digamos assim, porque é aquela posição do analista, que tem que ficar na ignorância douta, e falando em português, né? Saindo do latim. Por quê? Ele, na posição de suposto saber, quer dizer, o saber é suposto, não é? E é isso que ele tem que saber, que o direcionamento do outro a um pedido de resposta, ele não pode dar, porque o conhecimento está no outro. Agora, esse outro é que tem que saber que ele nada sabe, mas tem que buscar o conhecimento. A posição é mais socrática, muito se usa aí. Nicolau de Cusa, mas Nicolau de Cusa fez uma tese sobre outra coisa, né? Não é exatamente a mesma coisa. Até porque eu cito, às vezes, aquela posição socrática, quando perguntado quem é que ele achava que era a pessoa que mais sabia, ele disse que era ele, porque ele sabia que não sabia. Era só para fazer Uhum. esse comentário aqui. Para... Obrigada, Luiz. E aí, gente? Sandra, não vai falar um pouquinho? Vou fazer um comentário aqui. Eu tenho esse tema que você traz da conectividade, da hiperconectividade, tem me mordido realmente na escuta de casais, né? Eu fico me perguntando, na verdade, se a hiperconectividade ela alivia a solidão ou se ela atrapalha o vínculo social, o próprio laço. Porque hoje, da escuta de um casal, tava, estavam assim, deitados na cama, cada um virado para um lado e cada um com o seu aparelho. Um estava com celular, o outro com tablet. Então, assim, eu fico me perguntando se isso levado às consequências, como nós estamos vendo hoje nas criancinhas pequenas, você vê para os pais jantarem, dão o tablet, né? Uhum. Depois os pais também. E hoje uma paciente fez essa observação, porque ela estava completamente capturada pelas redes, e ela reparou que a sabedoria da inteligência artificial, o algoritmo, ele vai se aperfeiçoando, porque a grande questão dos aparelhos é manter
as pessoas conectadas. Então, o Exatamente. algoritmo vai se aperfeiçoando no perfil de cada um. Por exemplo, como eu vou sempre a Portugal, que meu filho mora lá, a TAP se comunica comigo, o algoritmo coloca ali sugestões, promoções de viagem, oferece. Hoje me ofereceram Oferece até para tudo. trocar de casa, mas é uma coisa maravilhosa. Então, a cliente reparou que o algoritmo ele vai ficando exclusivo seu, vai ser muito seu amiguinho. E o perfil de cada um. E isso vai individualizando mais o sujeito. Sim. Então, um casal Mais deitado, mas isolamento, né? eles perderam completamente a capacidade de se comunicar, porque cada um Tem quer seu seguir interesse. o seu próprio algoritmo. E outra coisa, os assuntos são muito diferentes. Um gosta de um tipo de filme, outro, um tipo de seriado, outro. Então, aproveita e cada um vê o seu. Então, Sim, assim, só que o uma casal perdeu loucura. o nexo, razão de terem me procurado. Então, é esse ponto que eu estou analisando, porque se de uma certa forma ela mitiga a solidão, porque faz companhia noite adentro, mas ela também dificulta nosso laço. Sim, o laço social, Eu estou né? pesquisando, eu não sei, né? Mas nessa escuta de casais é impressionante, porque cada um está no seu, Uhum. né? A E, questão do individualismo radical. sim, e o algoritmo é extremamente sedutor ali, né? Ele te Ele é seduz, extremamente sedutor, ele é personalizado para te capturar. persuade, o tempo todo. Ele Ele tá ali. escolhe para nós. Isso. É. Ele escolhe e desencadeia, uma eterna Ele desencadeia. alienação mesmo. Sendo a escolha, é o pequeno espaço de liberdade que tem o sujeito, né? Então, passa a não ter também. O Uhum. algoritmo escolhe, mas Se ele era quiser só esse mudar de ideia, comentário. é. Se ele quiser mudar Exige de ideia. exige um esforço maior agora, né? Porque é isso, como você falou, é uma individualização, tá tudo fácil, tudo customizado para você, só Customizar para você. você, para você. E aí, mas aí tem que ter um esforço maior, né? Porque aí um casal, uma família, Ah, né, precisa de um trabalho maior, né? Um trabalho consciente para não deixar esse laço totalmente se afrouxar. às vezes quando vê, já está em outro mundo, né? É uma Pois é. alienação total, né? Essa possibilidade, Os às vezes. jovens conversam muito menos do que teclam. Possivelmente, Teclam. A conversa é puramente E no isso, teclado. assim, isso já tem muito tempo. Eu me lembro que uma vez eu fui numa competição, levar minha filha para uma competição de natação, e a gente, depois da competição, lá em São Paulo, fomos para um shopping que eu não conhecia ainda, aquele mais bonito lá, eu acho que o JK. E a gente foi num lugar que indicaram para gente, que tinha uma sobremesa e tal, um lugar super maneiro, chiquérrimo e tal. E quando a gente vê lá assim, famílias, né? Muito aquela coisa paulista, todo mundo muito bem vestido. E assim, tinha uma mesa aquilo me chamou muita atenção porque eu estava sozinha com ela. E aí a gente ficou prestando atenção, assim, né? Que era tudo novidade. E tinha uma mesa enorme, uma família, uma mãe, um pai e três crianças. Uma criança de uns 2 anos, que aí estava com um papel de desenhando de giz de cera. Os outros dois, assim, pré-adolescentes, cada um com um tablet. E o pai e a mãe no celular. Eles só pararam quando chegou o prato. Isso já Porque tem que é já necessidade tem uns básica. 10 Tem que anos. Isso comer. acontece o tempo todo quando se vai a um restaurante. É Mas impressionante. O mais impressionante é quando você vê um casal jovem, ou seja, namorados ou jovens, Recém-namorados, né? ou Batendo jovens, papo. cada um saca o seu celular e fica no celular. De Uhum. namoro com algoritmo. Então, De é isso namoro. que eu estou pensando. Aonde afeta o laço? Onde Sim, o nosso laço social, se Biden. isso tem força suficiente para fazer uma mutação, porque eu não Mas, ô sei Sandra, tem uma situação até melhor. Nós qual. temos uma família que você atende, eu atendo, ó, você atende uns, eu atendo outros. Vem cá, o rapaz lá, a mãe dele escreve poesia, né?
Então ele pegou, ele é do meio, né, total da inteligência artificial. Aí a mãe fez uma poesia. Ele falou: "Oh, mãe, eu vou mostrar a você como sua poesia vai ficar muito melhor." Aí pegou e colocou, É o né, chat o programa. GPT. É, É o é o chat programa chat é GPT. GPT, que é É, milagroso exatamente, esse realmente. mesmo. O programa melhorou extraordinariamente a É. poesia. Agora a mãe não sabe quem é o autor do texto, porque o texto ficou melhor. É ela e a inteligência artificial. Não olha vamos isso. tentar aqui no que é um autor do Foucault, não. Vamos falar no res primária, né? Quem é o autor dessa obra? Essa é a questão. E agora a senhora quer trabalhar, fazer o poema dela, mas a inteligência artificial coloca melhor o poema. E agora, e a autoria? Exatamente, Que loucura isso. exatamente. O chat não reivindica a autoria, Luiz Alberto. É interessante pensar Já rapidinho, criou-se um problema para ela. é interessante pensar que, assim, no exemplo da Simone, da Sandra, é um destino pulsional mesmo, né? Em um era todo mundo ali no celular, vem a comida, outro destino pulsional, no caso do casal, né, na cama, cada um no celular. Enfim, em outro destino pulsional, a princípio ali, cada um estava para um lado, né? Isso é muito forte, assim, né? E das pessoas se verem mesmo abduzidas, né, Sandra? Fiquei Mas vocês pensando não também, acham que essa. assim, se o abduzido, se ele ficou abduzido pelo divã ou no divã ele se deu conta do quanto que ele estava abduzido, né? Enfim, já, Aonde ele é, Ele se enfim, A referia abdução à veio da onde? Ele se referia é, à situação que ele estava vivendo. Eu estou é, abduzido, mas eu nem convidei ele para o divã. Era a primeira consulta, uma criança se atirou no divã e disse: Eu estou abduzido. Né? E aí, claro, que aí eu fui trabalhando com ele e ele era muito inteligente. Até me chamou a atenção que uma criança de 9 anos usasse essa expressão. Mas eu Termo acho mas eu acho que é uma expressão muito usada nos jogos eletrônicos, porque eles são Exatamente. abduzidos para o espaço, aquela coisa do astronauta que captura, né, pelos os OVNIs. Então, é um termo da realidade virtual que ele frequentava, né? Já era uma colagem, eu acho, não é uma coisa tão não chega a ser um significante dele, né? É algo que ele copia da realidade virtual, Mas né? vocês não acham que isso, assim, esse movimento, lógico que a escala é muito maior, mais ou menos um movimento quando a TV chegou e fez isso de tirar as pessoas dos livros, da coisa também da televisão no quarto, que as pessoas botaram. Tem casa, assim, isso não aconteceu na minha casa, mas casa que tem televisão na cozinha, um em cada quarto. Então, assim, eu acho que é uma tendência e que tem que estar sempre tendo esse esforço, né? Um esforço para Verdade. tirar o outro do seu individualismo, né? Para A se colocar Natália numa está com a mão Mas é posição. muito mais levantada. rebuscado, né? Posso, Muito mais posso falar uma rebuscado que a gente está coisa? vendo. Pode, claro. Me parece, isso que a Simone falou, né? Eu botei aí, a TV matou a janela. Muito legal. Agora eu não lembro de quem é essa frase. Eu acho, estou pensando, não lembro, enfim. Mas eu acho que há muito tempo já o laço com o outro vem se esgarçando, parece, né? A partir da tecnologia. Eu Verdade. acho, e assim, eu tenho dois filhos, né? Um de 12 e um de 7, que nasceram em momentos da tecnologia bem diferentes. O meu filho mais novo, ele já nasceu imerso no online, né? Desde muito cedo, diferente do outro. Só que se a gente parar para pensar, 12 anos atrás a internet já estava bombando, né? Mas há diferenças de tempos em tempos em relação aos dispositivos. O que eu venho pensando é que a gente perde os elementos no online, né? Da voz. Esses dias eu percebi uma paciente psicótica que eu atendo, no presencial, ela tem aquele olhar que atravessa, e no online não. Então a Olha, gente perde alguns elementos, né?
do vídeo, na voz. A gente agora também, a gente pode acelerar a voz do WhatsApp, né? Quando a gente acelera a Uma voz, mensagem. caramba, É, você não sabe a é outra entonação, de que voz. maneira É, aquilo fica, né? sim. Então, o que me parece é o laço com o outro, né? Que tá se modificando. O No que laço isso com vai o dar, a outro, é gente não isso sabe, mesmo. né? É, eu acho que O é isso, enlace, esse é o né? O ponto. enlace, né? Não tem mais. É, exatamente. E aí tudo depende da transmissão familiar, né? Tem famílias que lidam melhor com isso, outras não, né? Assim, eu percebo as crianças, elas jogam online juntas. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente acha uma maluquice, né? Elas estão ali com cada um com seu dispositivo, elas estão no ambiente online virtualmente juntas. A Uhum. maioria, Cada um né? na sua casa. É. Não, É. E aí e- o Na mais é cada pandemia um na se sua deu casa muito. e cada um com a sua pele diferente, né? Com seu avatar. e tem Então, uma assim, coisa no muito online eles são interessante. outras pessoas. Isso é uma coisa muito legal de se observar, como é o avatar das crianças no mundo virtual, né? Uns são mais Achei, macabros, outros são mais engraçados, Como eles né? se Às vezes projetam ali na tela. que acompanha eles. Então, isso é uma coisa interessante, a coisa da imaginação está ali também. O jogo, né? O agora, simbólico, o imaginário está ali também, muitas vezes. É, uma Enfim. tem coisa, né? uma. Eu vejo Tem, também lá nos meus alunos que para as famílias também essa questão do gadget, né? Do aparelhinho, do dispositivo, acaba sendo um pouco até uma segurança, porque a criança fica em casa jogando, ela não sai, né? Porque em comunidade não tem só o perigo do perigo que a gente conhece, né? Do perigo do crime e de polícia invadindo, etc. Mas tem o perigo das próprias construções, que são muitas vezes escadas perigosas, não sei o quê. Então, muitas famílias estão adorando isso porque a criança fica mais em casa, não fica perturbando para sair, Fica protegida, né? fica E, na verdade, não está protegida. protegida coisa nenhuma. Não tá. Exatamente. Então, É. muitas eu pergunto: o que que você fez no final de semana? Ah, fiquei no celular. Várias. Mas eu falei: mas vocês moram É. pertinho da praia, porque é São Conrado. Não, não, a minha mãe estava cansada, minha mãe tinha que trabalhar, não sei o quê, eu fiquei no seu. Sim, então, assim, Sim. acaba que não é um recurso que a gente fica pensando, né, classe média alta, pessoal que não quer ter trabalho, que não quer. Então, é para todo mundo, acaba sendo uma fuga, né, para todo mundo, uma fuga. Gente, é um modificador de comportamento em massa, né? Sim. Em massa. É E só. assim, agora eu esqueci o que eu ia falar. tem, Mas, tem uma, tem uma enfim, coisa, esqueci. Natália, aí para, sei lá, que me fez pensar também, que é uma diferença pela pura diferença, né? Isso da tela. Isso vem sendo construído há muito tempo, né? Assim, a cultura norte-americana, ela é assim, né? O americano, a partir de onde você se encontra, a partir do seu poder de consumo, não importa a sua história. Se você está ali e consegue estar em algum momento, é aquilo ali. Ninguém se aprofunda no outro. O americano é bem superficial nisso. Ninguém quer saber a sua história de verdade. É um lago que você mergulha quer dizer, você pula e não mergulha, fica sempre ali. E aí eu penso que o virtual hoje traz essa mesma ilusão. Ela anula a É uma diferença, boa comparação essa. a É. historicidade do sujeito, né? Eu estava lendo numa revista de arte, até falei com a Tereza sobre ela, fiquei devendo te entregar, Tereza, vou levar aí quando voltar. Estou esperando. Trazendo um relato, né, do Gemini, da inteligência artificial, de um artista que pediu para produzir uma imagem e colocou soldados alemães. E aí o Gemini produziu uma imagem com um indígena, um negro, um asiático, um caucasiano, com um uniforme nazista. Olha que, assim, que corte.
né? E aí, que interpretação? E aí, várias críticas sobre isso, de como a IA está sendo treinada para não cometer esse tipo de confusão, né? Mas se a gente para pensar, foram dados ali que a IA analisou e produziu essa imagem, né? Isso quer dizer o quê? Tem várias hipóteses, mas assim, será que hoje quem fala mais sobre o nazismo foram as vítimas de discursos de ódios, né? Será que isso tudo misturado, sem considerar o tempo, a historicidade, é possível produzir hoje, misturar tudo e colocar e produzir uma imagem dessa, por exemplo? E como É, a IA, através dos dados, concluiu isso, né? Arrumou isso, né? Pois Isso é é, muito louco isso. os alemães hoje não falam sobre o nazismo, né? Na Alemanha não se fala sobre o nazismo a não ser de maneira É um indireta, assunto a não ser tabu. a não ser por É, É um abstração, assunto né? tabu. Então, de fato, hoje quem fala sobre nazismo e discurso de ódio assim, são as vítimas, né, dos discursos de ódio. uhum, E são os dados que estão ali na IA, de novo, cortando, né, essa historicidade, sim. a subjetividade, uma certa diferença pela pura diferença, é como que eu costumo chamar isso, né? Enfim, me fez pensar muito como isso a partir da tela, né? A Adriana Calcanhoto também já trazia isso na música, né? Enfim, agora eu não vou cantar aqui, mas enfim, Pela tem a música janela, dela, pela Pela janela. Janela. Mas Você Pela tocou tela, numa pela questão janela. interessante, Felipe, porque você falou é, é, desses indivíduos, você citou os americanos, mas não precisa pensar nos americanos. Se você pensar nos brasileiros, a questão dos influenciadores, esses influenciadores digitais, na verdade, eles têm uma população de seguidores inversamente proporcional, quer dizer, aumenta o número de seguidores na medida em que eles mesmos tratam de assuntos banais. Quanto mais idiota for o assunto, mais Uhum. seguidores eles têm. Isso é uma coisa que me chama atenção muito. É Agora, impressionante. Tereza, isso seria a queda da narrativa, né? Bauman Sim, fala disso, não, Benjamin fala disso Benjamin, não, desde o narrador. 1940. Desde Tá? 1940 ele diz que está tendo uma queda da narrativa, né? Da É, transmissão, né? sim. Agora, ô Claudinha, eu não sei se você já ouviu falar, tem o BBX. Depois pesquisa sobre ele. O Tá. BBX, ele é um bebê virtual que ele está sendo assim criado, né? Até pelo aquele diretor do Avatar, que eu acho que ele é um cientista também. E Você aí comentou dele comigo, Natália. Me lembro. eu falei disso com você, né, Márcia? Foi. Ele está sendo criado a partir do reconhecimento de objetos. Então vão lá e mostram para ele Uhum. isso aqui, caqui. Aí ele aprende, é um caqui. E ele está crescendo, né? Ele já está assim com 3 anos. É uma coisa bizarra. Eu assisti, eu ficava Sim. assim, Mas é o mas quê? como? Aí falam, né? Ele tem emoções, aí o bebê chora, parece estar frustrado, mas é uma inteligência artificial, né? Sim, mas E isso eu é o quê? É até um me vídeo? causou tanto assim um incômodo e ao mesmo tempo uma curiosidade de como é possível acharem possível, né, estar criando um bebê. Depois Aham, procura sobre isso, BBX. Sabe qual é tá. a pergunta que me vem? Qual é o benefício disso para a humanidade? Qual é o benefício? Uhum. A Olha, gente não benefício sabe não ainda. há. O que há é o lucro, Tereza. É, Pois Aumenta é, é o capitalismo, é. lucro. E é exatamente, por isso que nós estamos virando exatamente. rebanho. É, exatamente. Uhum. E Benefício eu essa não questão, vejo nenhum. Daqui a nenhum. um tempo as pessoas vão querer um BBX, né? Para É, quem não quer melhor Talvez ter ter até nem filho, você crescido. pode ter adotem um BBX. mais. Provavelmente eu não estarei mais Adotem, mas aqui. basta o bebê. É, já estão trocando pelo pet, né? Imagina se não Não. vão trocar pelo É BBX. verdade. Não Agora tinha um só. negócio Pelo chamado aquele um negócio que pelo alimenta. bebê reborn, né? Aquele bebê falso. É, aquele bebê que faz tudo o que você quer, porque é tudo projetado seu, né, para ele. Muito louco isso, né?
Agora, só fazendo uma observação sobre o laço social, outro dia entrou uma paciente falando que está proibido o celular na escola, né, nas escolas. E aí os professores mais que fazem uma vista grossa, muitas vezes, eles pegam escondido. E aí ela estava falando que ela vê várias vezes um amiguinho olhando o celular. Aí eu falei, você fala com a professora? De jeito nenhum, você quer que eu termine a minha amizade? Então, a gente vira uma espécie de cúmplice, porque isso também se faz uma forma ali dessa cumplicidade em continuar nessa amizade, né? Manter esse laço social. Então, até isso vem como interferência, né, nessa. Isso é algo curioso, assim, de pensar, né? Como é que isso domina, né? Até a possibilidade de manter ali a amizade. E assim, né, Claudinha, a que ponto a gente precisa chegar, né, assim, como humanidade, para enxergar que a gente vai ter que dar alguns passos para trás, né? Se é que é possível. No sentido de não querer mais o celular na escola, né? De Sim. querer os Essa filhos mais, sei lá, proibição, né? mato. A Suécia, por Atrás ou ao exemplo, a redor, né? Suécia. Porque É, exatamente a ideia é, de progresso não existe mais, né? Existe o capitalismo, como vocês estão falando, mas o fato de ser novo não significa melhor. Não se pois acredita é, no progresso. Mas na Natália falou dos tecnologia a gente acredita, né? Natália falou dos passos para trás, eu não sei se para trás ou para circundar, né? Algo de borda mesmo. Agora, Né? que eu me encanto com tudo isso, eu Como? me encanto. Olha, Ah, maior a interessantíssimo. minha É ignorância, sedutor, né, Emília? É sedutor. tão maior a É minha interessante. ignorância, tão maior o meu deslumbramento pelas possibilidades que me assustam. E me encanta, Gente, eu eu não vou ter posso que dizer ir. que não, Não, acho que é todos, né? não posso dizer que Explode a não. todos. Senão a gente fica só de censura, censura. Não, tem muita Não coisa. é nem Mas censurar, acho que a assusta. gente traz aí alguma coisa para refletir mesmo, é o que a gente está fazendo, e isso é ótimo, né? Eu acho que é isso, porque isso está na nossa clínica direto, de uma forma Sim. invasora, né? Não tem como E descartar isso. assim, cabe a nós analistas, né, tá assim perguntando por onde, como é que está seu algoritmo, né? O que você está assistindo na internet? Eu acho que é por aí, né? Eu Porque, de fico fato, cada um Agora não num é mais mundo diga com do quem seu próprio, né? andamos, diga-me teu algoritmo. Mas sabia que é uma Quem pergunta que eu és? faço até para amigos? O que você está vendo aí? O que tem aparecido mais? Porque, de fato, eu acho que já está notório para todo mundo isso, né? Que você vai sendo levado por um caminho que parece que foi você que escolheu, né? E esse que tu Então, está sendo levado, que outro é esse, né? Seria o outro barrado, uma alteridade? Ou eu fico me questionando, porque isso afeta totalmente a nossa clínica, né? Com que outro que as pessoas estão Que outro é alienadas? esse? Que outro é esse? Uma vez que não há outro do outro, mas o outro do outro que Lacan se refere é o outro barrado. Mas e na virtualidade, que outro seria esse? É uma coisa que eu fico me perguntando. E num país de extrema ignorância como o nosso, onde a educação está lá embaixo, esse algoritmo para a massa é de quinta categoria. Claro. Quanto mais eu viajo, mais eu vejo que nós estamos andando para trás. Impressionante como o Brasil está para trás. Não a elite, não essa elite, essa nata, mas a massa, nossa, está muito ruim. Muito ruim. Pessoal, eu vou ter que sair. Gente, não, eu queria agradecer. Não, acho que tá Ótimo. bom. Muito bom. Claro. Muito bom. Parabéns. Ai, que bom. Parabéns. Obrigada, gente. Até a próxima. Beijo. Obrigada, Adorei. beijo. Beijo, Márcia. gente, até amanhã no meu grupo, hein? Com certeza. Beijo. Muito bom.